Coríntios capítulo 12, verso 7. 2 Coríntios 12, verso 7. Vamos orar então, enquanto você procura aí. Pai, como é bom poder estar na tua casa, Senhor. Como é bom poder te adorar, como é bom poder estar diante de ti. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos e te agradecemos por poder te adorar, por poder nos derramar na tua presença. Verdadeiramente, o teu nome é maravilhoso. E nós amamos o teu nome e somos apaixonados por ti, Senhor. Queremos agora que o teu Espírito Santo venha ministrar ao nosso espírito, venha falar com cada um de nós, ó Deus. Possa nos trazer o ensino, possa nos trazer entendimento, nos ampliar o entendimento do teu Evangelho e do teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então. 2 Coríntios 12, verso 7. Você que já estava ali, pastor? 2 Coríntios 12, 7. E nós vamos ler até o 10. Diz assim, entrou lá? Ele tem implicância, às vezes a pastora sentou, ele tem implicância com a pastora. Eu vou ler aqui, enquanto você providencia. Deu? Glória a Deus, Deus é bom, né? Mas para que não ficasse orgulhoso demais, por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 8. 3 vezes eu orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. 9. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. 10. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Amém? Então eu tenho a força de Cristo em mim. E eu quero falar nessa noite, nós queremos mergulhar no nosso coração nessa noite, o que fazer quando Deus diz não? O que fazer quando Deus diz não? Quando a palavra diz que o apóstolo Paulo, ele estava enfrentando aquele sofrimento, e ele orou ao Senhor 3 vezes. E as 3 vezes que ele orou, ele ouviu de Deus a seguinte resposta: não, eu não vou curar, eu não vou fazer, eu não vou tirar este problema. O que fazer quando Deus nos diz não? Amados, a palavra de Deus, ela conta a história do apóstolo Paulo, e nós sabemos que hoje a igreja moderna, hoje o crente moderno, o cristão moderno, ele tem muita dificuldade de lidar com o evangelho. O evangelho, quando nós recebemos o evangelho puro e simples, sem os enfeites, sem as firulas, sem os penduricalhos que muitas vezes a religião coloca, sem muitas coisas, o evangelho puro e simples, as pessoas se chocam ao ouvir o evangelho, as pessoas se chocam ao perceber o que a palavra de Deus diz. As pessoas, elas entram em crise,
elas ficam desesperadas, porque quando elas oram e Deus diz não, elas não conseguem resolver muito bem isso no seu coração, resolver isso na sua alma, no seu espírito. Então elas ficam chocadas, então elas ficam desanimadas, então elas ficam desesperadas, e elas acabam decidindo abandonar ao Senhor, porque elas entendem que Deus as abandonou, elas entendem que Deus as deixou para trás, elas entendem que Deus não é aquilo que eles esperavam. Mas isso porque sempre ouviram algo que não é evangelho, receberam algo que pode ter qualquer outro nome, mas não é evangelho. Agora, quando nós pegamos a história do apóstolo Paulo, e quando ele se encontra com Jesus na estrada para Damasco, quando o próprio Senhor se apresenta para ele na estrada para Damasco, no dia do café, o café, pão e adoração, no encontro pela manhã, nós falamos sobre a importância de ter um encontro, de ter uma visão de Cristo. O apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, então, naquele momento, naquela época, ele teve um encontro tão real com Jesus. Jesus veio e se apresentou a ele de uma forma tão real, que a vida daquele homem, quando ele se levantou daquele chão, nunca mais foi a mesma. Aquele encontro com Jesus impactou tanto a vida de Saulo de Tarso, que ele, no exato momento em que ele se levantou, ele já não era mais o mesmo homem, ele já não era mais o homem que respirava ameaça e morte, ele já não era mais o homem que queria punir e matar os cristãos. Agora ele era um dos cristãos, agora naquele momento ele se tornou um dos seguidores do caminho. Então, quando nós olhamos e nós vemos que naqueles dias em que ele esteve cego e que ele esteve orando e jejuando, olha só, ele teve encontro com Jesus, e a primeira coisa que ele faz nesse encontro com Jesus cego, ele vai orar e jejuar, ele vai buscar o Senhor. E naqueles dias em que ele está orando, Deus diz para ele: vai vir aqui na tua casa um homem chamado Ananias, ele vai orar por você, ele vai colocar a mão na sua cabeça e ele vai fazer assim, assim, assim. No mesmo momento, Deus se direciona para Ananias e diz para Ananias: você vai lá na casa tal, na rua tal, na casa do fulano, tem um homem lá chamado Saulo de Tarso, você vai entrar lá, você vai orar por ele, as escamas vão cair. E quando o Espírito Santo vai falando isso para Ananias, Ananias disse: não, para aí um pouquinho, Senhor, esse aí não é aquele que está caçando e matando os cristãos, é esse mesmo, você pode ir lá, porque ele vai ser para mim um vaso de honra, e ele vai saber o que é sofrer por causa do meu nome. Ele vai ser levantado, ele está sendo levantado para levar o evangelho aos gentios, às outras nações, às autoridades e governos. Esse era o propósito de Deus para a vida de Saulo. E aí, irmãos, nós olhamos para Saulo, e Saulo, como judeu, jovem judeu, uma liderança judaica, ele como judeu, ele foi treinado por um dos principais mestres do seu tempo. Ele foi treinado por Gamaliel. Então, como judeu, ele era o líder. Como judeu, ele era o cara. Mas como um filho do reino, ele não sabia nada. É por isso que quando nós nos deparamos com o reino, eu lembro que a pastora me dizia: não me chama para pregar, porque eu não sei o que eu vou pregar, eu não sei mais pregar. Porque é esse o sentimento que nós temos quando nos deparamos com o evangelho do reino. E olha que era mestre, diretor de seminário, tanto ela quanto eu, e nós nos deparamos com o evangelho do reino, o pensamento, o entendimento que se tem é que a gente
gente não sabe nada, é que a gente se tornou um burro, se tornou ignorante das coisas de Deus. Parece-nos que os anos de estudos não serviram para nada. Então este Saulo, que foi treinado aos pés de Gamaliel, que era uma autoridade judaica, que era uma liderança destacada no meio judeu, agora ele precisa ser treinado para o reino de Deus. Deus precisa romper com a mentalidade judaica, Deus precisa esvaziá-lo da mentalidade judaica, do mesmo jeito que ele teve que esvaziar você da mente evangélica, do mesmo jeito que ele teve que te esvaziar da mentalidade evangélica e teve que conduzir você pelos caminhos do reino, do mesmo jeito que Saulo teve que passar por uma desintoxicação religiosa. Deus teve que fazer isso com você, e se ele não fez, ele vai fazer. Porque é o único jeito de você se tornar um instrumento nas mãos dele. Ele tem que arrancar a mentalidade do sistema religioso e colocar dentro de você o seu governo, colocar na sua mente, destronar o homem e colocar Cristo aí no trono. Ele precisa realizar mudanças tão drásticas que você daqui a um tempo vai dizer: não, mas eu acho que eu não sou mais eu, não sou mais o fulano, eu sou outra pessoa agora, porque é o que Deus fez na vida de Saulo. Você quer ver o que aconteceu com ele? Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1, verso 15. Olha o que o Senhor fez com esse Saulo de Tarso, como foi o treinamento dele. Gálatas 1,15, e nós vamos ler até o 24. Já está ali? Já está. Então vamos ler ali. Olha só: porém Deus na sua graça me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. E quando ele resolveu revelar para mim o seu filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém, e também não fui até Jerusalém para falar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, eu fui para a região da Arábia e depois voltei para Damasco. 3 anos depois, quanto tempo depois? 3 anos depois, eu fui até Jerusalém para pedir informações a Pedro e fiquei 2 semanas com ele. E não falei com nenhum outro apóstolo, a não ser com Tiago, irmão do Senhor. O que estou escrevendo a vocês é verdade, Deus sabe que não estou mentindo. Depois eu fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Durante esse tempo, as pessoas das igrejas da Judéia não me conheciam pessoalmente. Elas somente tinham ouvido o que outros diziam: aquele que antes nos perseguia está anunciando agora a fé que no passado tentava destruir. E louvavam a Deus por minha causa. Quando Saulo de Tarso se converteu, irmãos, olha o que a religião faz. Vamos dizer, converteu-se, a Mary Terezinha se converteu hoje. O que a religião faz amanhã? Vamos gravar o CD Gospel, e aí você vai amanhã fazer campanha nas igrejas e cantar e ganhar dinheiro. É assim que fazia, é assim que faz. Ah, fulano se converteu, é famoso, então amanhã essa pessoa já está no altar, ela já está pregando, já está falando abobrinha, falando besteira, falando coisas que não é do evangelho, mas porque é famoso, porque é conhecido. Não há um processo de edificação, não há um processo de transformação, não há um processo de conversão. É famoso, vamos ganhar dinheiro em cima, e deu. Agora, o apóstolo Paulo não, ele se converteu, ele ficou 3 anos sendo treinado e preparado por quem? O próprio Espírito Santo. E nesse tempo em que ele passa por esse treinamento pelo Espírito Santo, ele escreve o
que escreve e descreve a ceia do Senhor na noite de quinta-feira, em que Jesus vai e se reúne com os discípulos, com seus apóstolos, e ele celebra com eles a ceia. O único que escreve detalhadamente a ceia do Senhor é o apóstolo Paulo, e ele diz assim, o que eu estou escrevendo, eu recebi do Senhor. Na noite que ele foi traído, e ele faz toda aquela declaração de como foi a ceia. O Senhor pegou o pão, ele partiu o pão, e ele disse, esse é o meu corpo partido por vós. Depois ele pegou o cálice, ele abençoou o cálice e disse, isso é o meu sangue, tomai, comei, participai. Enfim, ele descreve tudo o que aconteceu naquela noite, mas ele não estava lá. Quem contou para ele? Quem contou para ele? Jesus. Então ele passou por um treinamento de 3 anos, o próprio Cristo. 3 dias de jejum, depois foi para o deserto, ficou no deserto, ficou indo e voltando, orando, jejuando, buscando o Senhor, 3 anos. Depois de 3 anos ele vai a Jerusalém. 3 anos depois ele vai a Jerusalém, 2 semanas conversando com o apóstolo Pedro. Depois ele fala com um, fala com o outro e vai cumprir o propósito. 3 anos. Este homem que Deus levantou para estabelecer os fundamentos da igreja. Muitas coisas que Jesus falou, o apóstolo Paulo veio ampliando a visão, ampliando o entendimento, gerando, escrevendo sobre os fundamentos da igreja de Cristo. Esse mesmo apóstolo Paulo, a palavra de Deus diz que ele foi arrebatado ao 3º céu. E quando ele conta, ele não diz assim, porque eu fui. Ele diz, eu conheço uma pessoa que eu não sei como é que foi, não sei se foi no corpo, se foi fora do corpo, que foi levado ao 3º céu e tal. E ele declara, eu vi coisas extraordinárias, eu vi coisas tremendas, o Senhor me mostrou coisas tremendas. Este homem que era o apóstolo Paulo, agora está enfrentando algo que ele pede para o Senhor. Ele está enfrentando uma enfermidade, ele está enfrentando um espinho na carne, ele está enfrentando um sofrimento no seu corpo, e agora que ele está enfrentando esse sofrimento no seu corpo, ele vai fazer o que todo cristão faz quando está enfrentando um problema no seu corpo. Ele vai fazer o quê? Vai orar. Ele vai pedir ao Senhor. Ele vai pedir para que Deus tire dele aquele sofrimento. Ele vai pedir para que o Senhor o cure. Ele vai pedir para que o Senhor alivie o seu sofrimento. E ele então diz, eu orei 3 vezes e o Senhor me disse não. O Senhor me disse não. E aí a palavra, ele vai contando ali como nós lemos. Ele não entra em crise porque o Senhor não o curou. Ele não entra em crise porque o Senhor não fez algo na vida dele que ele esperava que Deus fizesse. O problema hoje é que as pessoas pensam assim, Deus tem que fazer, Deus tem que me prosperar, Deus tem que me dar dinheiro, Deus tem que fazer na minha vida, Deus tem que resolver os meus problemas. Um dia alguém me disse que para que eu fosse feliz, eu tinha que receber Jesus. Mas Jesus não morreu para nos dar felicidade. Jesus não morreu para que a gente fosse feliz, para que a gente vivesse pulando de nuvem em nuvem, com um sorriso no rosto. Jesus não morreu para nos dar dinheiro. Jesus não morreu para nos promover uma ascensão social. O problema que Jesus veio resolver para o homem não era dinheiro, não era saúde, não era condição financeira. Não foi para isso que Jesus morreu. Aí a pessoa diz, mas eu queria que Jesus fizesse comigo, que Deus me prosperasse, como ele prosperou Jacó. Jacó era um pouco coitado, saiu de casa com uma mochila, uma mudança de roupa, uma troca de roupa na sua mochila, foi embora fugido. E em 20 anos ele se tornou um fazendeiro, um homem riquíssimo. Por que Deus não faz comigo isso? Deus, por que fazer isso comigo? Você quer mesmo que Deus faça com você o que ele fez com Jacó? Você tem certeza que Deus pode fazer com você o que ele fez com Jacó? Com certeza você não quer. Por que não quer? Você quer ver? Primeiro,
Primeira coisa, Deus teve que tratar com Jacó. Deus colocou Jacó para ser treinado, para ser trabalhado com um homem que era pior do que ele. Jacó, o nome dele, Jacó, quer dizer usurpador. Hoje, a gente diria, Jacó é falcatrua, é enrolão, é malandro, é esperto. Jacó, ele lograva todo mundo, ele logrou o pai, ele logrou o irmão. Ele era um cara que só queria se dar bem na vida, enrolando os outros. Então Deus teve que tratar com Jacó. O que Deus fez? Colocou Jacó, colocou no lado dele um sogro que era pior do que ele. Pior do que ele. A palavra diz que nos anos que ele trabalhou com Labão, é Labão, né? O sogro de Jacó. Os anos que ele trabalhou com Labão, todo ano o salário dele era modificado, era assinado um novo contrato. Porque cada vez o sogro queria enganar ele, queria lograr ele. Aí sabe o que Deus vai fazer com você? Você quer mesmo que Deus faça com você? Ele vai fazer com você o que ele fez com Jacó. Qual é o teu problema? Ah, você é mentiroso? Ele vai colocar um mentiroso. Você vai ter que trabalhar com um mentiroso pior do que você. Você é preguiçoso? Deus vai colocar, você vai ter que trabalhar com um preguiçoso pior do que você. Você é enrolão, ele vai colocar você um enrolão para trabalhar o teu caráter, para trabalhar a tua vida. Você, qual é o teu problema, irmão? Você não tem palavra, você é uma pessoa que não tem palavra. Deus vai colocar uma pessoa que não tem palavra para trabalhar com você, para trabalhar o teu caráter. Foi o que ele fez com Jacó. Jacó, nos anos que ele trabalhou com aquele sogro, ele sempre houve uma tentativa de enganar ele e de lograr ele. Você quer mesmo que Deus faça o que ele fez com Jacó? Aí Jacó agora precisa aprender a ouvir a Deus. Ele precisa aprender a ouvir a Deus. Você já aprendeu a ouvir o Senhor? Não, ele tinha que aprender a ouvir o Senhor. Quem deu estratégias para Jacó? Quem deu para Jacó a sabedoria? Quem deu para Jacó o entendimento de como ele deveria proceder e como ele deveria conquistar o seu patrimônio? Foi Deus. Fazia parte do propósito. Você ouve o que Deus lhe fala? Não. Você já aprendeu a discernir a voz de Deus? Jacó teve que aprender. Outra coisa, Jacó, ele era o menino da mamãe. A palavra diz que Esaú era um cara bruto, era um cara que era do campo, um cara que caçava, era um trabalhador. Jacó não. Jacó, a Bíblia diz que era um homem da casa, ele era um caseiro, ele cozinhava, ele ficava em casa. Tanto que ele engana o irmão por um prato de comida. O irmão chegou, foi caçar, não encontrou comida, não encontrou casa, não sei o que, chegou com fome. Lá está Jacó preparando um prato de lentilha, que é muito bom mesmo, né? Se nunca comeu lentilha, um dia a pastora vai fazer uma lentilha para você vai entender por que Jacó enganou o irmão Esaú por um prato de lentilha. Então, Jacó não tinha carro na mão. Aí, querido, Jacó teve que trabalhar. Jacó, para prosperar, ele teve que trabalhar. Aí a pessoa diz assim: eu quero que Deus me prospere, mas não quer trabalhar. A pessoa quer ganhar dinheiro, mas não quer trabalhar. Agora, ele se tornou, ele tinha muita criação, muitos gados, ele tinha ovelha, ele tinha cabra, ele tinha camelo, tinha não sei o que, não sei o que, não sei o que, e Deus foi dando para ele essas coisas, como resultado de uma vida que ele se tornou obediente ao Senhor. Mas irmão, você acha que é fácil? Aqui o vizinho tinha 30 vacas. Sabe como é que era a rotina dele? 5 horas da manhã, fosse inverno, verão, chovendo, não chovendo, frio, fosse o que fosse, 5 horas da manhã tinha que levantar para mim. Eu estou lá dormindo e escuto ele gritando nas vacas, não sei o quê. Com o tempo fui me acostumando. 5 horas da manhã, ele vinha, tirava o leite das vacas, alimentava as vacas, fazia não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, guardava, envasava, preparava para levar o leite para vender. Eu sempre ia embora 10, 11 horas da manhã. Antes das 5 estava aqui. Aí ele saía para vender o leite que ele tinha produzido. Ele ia para casa, almoçava 3 horas da tarde e voltava para começar toda aquela rotina de novo e sair daqui 7, 8 horas da noite. Com meia dúzia de vacas, 30 vacas. Agora você imagina Jacó, que tinha centenas. Irmão, você quer mesmo que Deus fez com Jacó? Você tem que estar disposto a trabalhar. Você tem que criar carro na mão. Pergunta para o Maurício: é legal a barbearia, Maurício? É, né? Mas cansa, né?
Chega no final do dia, aí ele diz, eu queria ser que nem o Maurício, ter o carro, ter isso, ter aquilo. Então trabalhe, você tem que trabalhar. Se você quer, você tem que trabalhar. Nessa época, essa época agora que começa a temporada de piscina, o pessoal diz, que legal, o pastor está ganhando dinheiro. Então, faça o que a gente faz. Pega 4 piscinas para escovar, cada uma 2h30, 3 horas. Quando chega no final do dia, está aqui todo doído. Tem que chegar em casa, esparramar a carcaça na cama, esperar parar de doer. É legal, mas tem que trabalhar, tem que se virar. Jacó teve que criar galo na mão, ele tinha que cuidar do seu gado, ele tinha que cuidar daqueles animais, ele tinha que ouvir Deus lhe dar as estratégias, ele tinha que estar atento ao que Deus estava lhe dizendo, mas ele não ficou sentado com os pés para cima esperando, agora Deus vai me mandar mais 10 vacas, agora Deus vai me mandar, não queridos, ele teve que trabalhar. Então a pessoa que tem uma mentalidade, Deus vai me dar, mas ela não quer trabalhar, ela não quer levantar cedo, aí eu vou lá levar um currículo, que hora que você vai? 10 horas da manhã, 10h30 da manhã, você não vai conseguir um emprego. Levanta cedo, acorda, te vira, te mexe, te organiza, você tem que fazer, mas por que Deus não me dá? Deus vai dar, mas você tem que fazer a sua parte. A única coisa que cai do céu é chuva, irmão. Se você não trabalhar, você não levantar, pergunta para Renato, fazendo mestrado, é legal, é fácil? Não é. É ruim, tem que ir para lá, ficar dias fora de casa, filho em casa, marido em casa, ela vai para lá, volta, não sei o quê, uma correria de 2 anos. Não é fácil, irmão. Agora, Jacó tem que trabalhar. Você quer que o Senhor te prospere? Trabalhe. Ah, pastor, mas eu trabalho e também não prospero. Então vamos ver o outro passo, o 4º passo. Por que o Senhor prosperou Jacó? Porque tudo que Jacó recebia, ele sabia investir no reino de Deus. E às vezes você conversa com as pessoas, elas dizem assim, eu vou trabalhar, eu vou ganhar meu dinheiro, o que você vai fazer? Eu vou viajar para a Europa, eu vou viajar pelo mundo, vou conhecer o mundo. Legal? O que mais você vai fazer? O meu carro vai ser tal carro, minha casa vai ser tal casa. E a pessoa vai dizendo tudo o que vai fazer, mas ela não diz assim, eu vou investir no reino. Eu vou investir no reino. Nunca diz, é que nem a viúva de Sarepta, está morrendo de fome, e quando Elias diz para ela, prepara um pão para mim, ela diz, não, eu vou comer, meu filho vai comer, nós vamos morrer em Deus. Reino de Deus não tem reino de Deus. O negócio sou eu. O negócio é eu ganhar meu dinheiro e ir para a Europa. O negócio é eu ganhar dinheiro e fazer o império no meu nome. Reino de Deus não está nessa história. Então a troco de que Deus vai fazer alguém prosperar que não tem interesse no seu reino? A troco de que Deus vai dar para alguém que não está interessado em dar para o seu reino? Ele não vai prosperar. Então Jacó, Deus abençoou, Deus prosperou, Deus deu, mas teve tudo isso. Tiveram todas essas coisas na vida dele. E o fato de Jacó ter prosperado não significa que ele vai prosperar todos. O fato do Senhor ter ressuscitado o filho da viúva lá de Naim não quer dizer que ele vai ressuscitar todos. O fato do Senhor ter curado a sogra de Pedro não quer dizer que ele vai curar todas as sogras. Você está entendendo? O fato do Senhor ter feito isso ou aquilo não quer dizer que isso é um padrão. Então vai acontecer, querido, que vai ter dias em que você vai orar e Deus vai dizer não. Deus vai olhar para você e vai dar um sonoro não. Ele vai dizer, eu não vou dar. E quando Deus não quer dar, é bravo. É muito complicado. É muito complicado. Teve uma ocasião, nós estávamos para perder o nosso carro. E aí nós tínhamos que pagar R$4.000. Se fosse no tempo da religião, eu marcava uma campanha na igreja, levantava os R$4.000, pagava quanto? Feito. Mas e aí eu não consegui os R$4.000. Eu disse, o que eu vou fazer agora? Eu vou ficar sem carro, vou ficar a pé, vou ficar sem carro. Daí alguém me disse, fala com os seus amigos. E aí eu fui falar com os amigos. Eu tinha, e tenho até hoje amigos que têm recursos, que para eles 4.000 eu tiro na série assim e sai 4.000. Falei com um, agora não posso. Falei com outro, agora não dá. Falei com outro, agora não. E eu vi todos eles me dizendo não.
E aí, queridos, a questão é a seguinte: não é que eles não queriam, mas é que Deus não queria. Você está entendendo? Deus queria trabalhar de outra forma, Deus queria fazer de outro jeito. E Ele fez de outro jeito, e a gente não ficou a pé, como não estamos a pé até agora. Mas a questão é que eu poderia ter entrado em crise e ter dito: oh meu Deus, e agora? A questão é que quando Deus não quer, quando Deus diz não, você pode chorar, você pode espernear, você pode se revoltar, você pode ameaçar Ele. Sabia que as pessoas ameaçam o Senhor? Se o Senhor não vai me dar, eu não vou mais na igreja. Eu não vou mais na igreja. Jesus, sabe criança que diz assim: eu não vou. Jesus olha e diz assim: não vai, o problema não é meu, o problema é seu. Quem vai ser prejudicado é você, não sou eu. Não é Deus que é prejudicado. Quando alguém diz assim para ele: eu não vou mais agora, porque o Senhor não me deu isso. Eu olhei, o Senhor não me atendeu, agora eu não vou mais. Não vou mais cantar, não vou mais pregar, não vou mais. Não vou mais ser diácono, agora não quero mais nada. Vou só ficar sentado. Nem vou mais no culto. Não vou. Deus vai olhar para você, Ele vai rir de você, Ele vai dizer: que infantilidade, que criancice. Deus vai dizer não. Mas o que aconteceu com Saulo? O que ele diz ali? A palavra ele diz assim, no verso 8: 3 vezes, no finalzinho do 7, mas para que não ficasse, 2 Coríntios 12, 7, 2 Coríntios 12, 7, mas para que não ficasse orgulhoso demais. Por que era o espinho na carne de Paulo? Para ele não ficar orgulhoso pelas coisas que ele estava vivendo em Deus, para que ele não se achasse o cara, para que ele não ficasse arrogante e dissesse: porque eu fui, onde tu já foi arrebatado, fulano? Uma reunião de apóstolos à mesa. Você já foi arrebatado? Não, pois eu já fui no terceiro céu. Eu já fui no terceiro céu. Eu já fiz isso, eu já fiz aquele outro. Então a palavra diz ali, mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que eu vi, eu recebi uma doença maravilhosa, uma doença dolorosa, perdão, que é como um espinho no meu corpo. Olha como é que Deus fez. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir, segunda vez ele fala, que eu ficasse orgulhoso. Por que Deus permitiu o espinho na carne de Paulo? Para que ele não ficasse orgulhoso. Para que ele não ficasse orgulhoso. Por que, Paulo? Para que eu não ficasse, ele diz, para que eu não ficasse orgulhoso. Deus enviou, Deus permitiu, aquela doença dolorosa veio para me esbofetear. Então a hora que Paulo pensava assim: eu fui no terceiro céu, vinha aquela mão no capeta, pá! Você já foi bofeteado alguma vez? Não foi? Pode ser que o mensageiro de Satanás está bofeteando você não está percebendo. Ele, pá! Foi para um lado, pá, para o outro, e Paulo, esse espinho na carne veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. Quando você lembra que o rei Nabucodonosor, um dia ele está no alto do palácio, e ele olha para todos os reinos do mundo que ele havia conquistado, e ele começa a dizer: eu conquistei isso, eu conquistei essas nações, eu fiz tudo isso. E a palavra de Deus diz assim: cuidado, porque se você disser isso de novo, eu vou humilhar você, eu vou colocar você por 7 anos a viver como um animal. E aí você tem que dar glória para mim. Sou eu quem fez através de você. Amém? Porque quando eu canto, uau! Epa, não é você, é o Espírito Santo. Porque quando eu prego, não é você, é o Espírito Santo. Fica quietinho. E passou o tempo.
Um dia Nabucodonosor está lá, ele olha para tudo e diz: olha os reinos do mundo que eu conquistei. E a palavra de Deus diz que no momento, no exato momento em que ele disse isso, a sua mente, a mente dele fugiu. E ele se tornou como um animal. Andou de quatro e foi viver no campo. E a Bíblia diz que ele pastava com os bois. Por 7 anos ele ficou lá, pastando com os bois. As roupas rasgaram, as mãos ficou como garra. Ele ficou como um animal louco. A mente dele foi embora, a mentalidade dele sumiu. Por 7 anos todos tentaram resolver o problema dele, não resolveu. Então era o Senhor, esbofeteando ele por causa do seu orgulho. 7 anos depois, um dia ele está lá pastando, ele levanta a cabeça e ele se lembra do Senhor. 7 anos depois, ele se lembra do Senhor. E ele levanta a cabeça, aquele que vivia como um animal no campo pastando, ele levanta a cabeça, ele se lembra do Senhor, e ele começa, a voz começa a sair de sua boca, porque ele conta esse depoimento, ele mesmo relata. Quando ele levanta o seu rosto, ele olha para as estrelas, ele começa a olhar aquilo, e o seu entendimento, a sua mente vai voltando, e ele começa a falar agora, e as suas primeiras palavras são para glorificar e exaltar ao Senhor. Bendito seja o Senhor que fez todas essas coisas. E ele começa a falar, e a sua mente volta ao normal, e ele volta para o trono. Por que, Saulo? Por que, Saulo, que Deus está dizendo não? Por que, Saulo, que o Senhor está dizendo não para você? Para que você não se orgulhe daquilo que você está vivendo nele, para que você não se exalte por aquilo que você está vivendo nele, para que você não pense que é você, para que você não pense que é porque você ora, para que você não pense que é porque você fala, para que você não pense que você é o cara. Deus vem muitas vezes e ele envia um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para te esbofetear, para você voltar à razão e você lembrar que se alguma coisa Deus faz através de você, é porque Ele faz. Ele que faz, não é você, não é a tua capacidade, não é a tua habilidade, não é a tua sabedoria, não é porque você sabe tocar, não é porque você sabe tocar, não é porque você sabe cantar, não é porque você alcança notas excelentes, não é porque a sua voz tem um timbre legal, não é porque você é sábio ou não é sábio. Na verdade, nada disso importa. Importa é que o mesmo Deus que um dia usou a mula para falar com o profeta, Ele pode usar qualquer um de nós. Ele usou uma mula, Ele pode me usar também. Então, quando Deus disser não, talvez você vai ouvir dele essa resposta: eu não vou fazer, eu não vou te dar, eu não vou te conceder, para que você não fique orgulhoso, para que você não se engrandeça, para que você não se exalte. Aí a palavra continua dizendo: 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse desse sofrimento. 3 vezes eu orei ao Senhor para que Ele me tirasse desse sofrimento. Você já teve sofrimento de você orar e pensar: não, Deus vai me curar, Deus vai me livrar, Deus vai resolver, Deus vai me tirar dessa situação? Porque isso não é uma situação digna de um servo do Senhor, isso não é uma situação digna de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Olha a situação que eu estou, olha a enfermidade que eu estou vivendo, olha o tipo de doença que eu estou enfrentando. E aí Deus vai dizer para você: não vou curar. Sabe qual é o problema do homem? Eu falei no começo, não terminei. O problema que Deus veio resolver do homem é um só. O problema que Deus veio resolver do homem é a salvação. O problema é que o homem precisa de Cristo por causa do seu pecado. O homem precisa de Cristo porque ele é um pecador, que foi destituído de Deus e que estava condenado a viver uma eternidade sem Deus. E quando ele recebeu Jesus, a única coisa que Deus lhe dá de certeza é o perdão dos pecados.
é a salvação. Então, quando alguém diz, venha para Jesus para você ser feliz, não é bíblico. Venha para Jesus porque você vai prosperar, não é bíblico. Venha para Jesus que Jesus vai ajeitar a tua vida sentimental, não é bíblico. Jesus não vai ajeitar. Se você é enrolado, se você se envolveu com problemas, Ele não vai resolver isso. O que Deus vai resolver, o que Ele tem compromisso de resolver, é o teu pecado, é te livrar do pecado. Isso Ele vai fazer. Pode ser que por sua misericórdia alguns prosperem. Pode ser que por sua misericórdia, por fazer parte do propósito, alguns vão prosperar. Pode ser que por sua misericórdia e por causa do propósito, alguns vão enfrentar várias vezes muitas enfermidades e vão ser curados. Pode ser que por causa do propósito e fazendo parte do propósito, alguns vão ter muito. Mas isso não significa que Ele vai fazer com todos. Não significa que Ele vai fazer com todos. Não significa que todos serão curados. Nós oramos pela irmã Marlene, nós intercedemos por ela, nós choramos por ela diante do Senhor, nós declaramos que o Senhor a curasse, mas Ele não curou. Ele disse não, ela não foi curada. Por que Ele não curou? Porque Ele não quis. Ele não quis. Aí eu estou lá com o meu irmão, o médico disse, nem vou fazer nada, porque não vai adiantar. E nós oramos, e nós intercedemos, e nós choramos. Ele está lá, se recuperando, saudável. Não sei se vai viver muito tempo, mas ele está vivo. Para quem tinha 1 mês, 2 de vida, já está quase 6 meses. Está em lucro. Muitas vezes nós vamos orar e Deus não vai responder. Muitas vezes nós vamos chorar e nós vamos pedir para Ele, Deus, me livra desse sofrimento. Me livra desse sofrimento na minha casa. Me livra desse sofrimento no meu casamento. Me livra desse sofrimento, Senhor. Estou endividado. Eu não tenho crédito. Eu não posso honrar o meu nome. Eu não posso pagar minhas contas. Deus vai dizer, não. Não. E Ele vai dizer não. Porque o problema que Ele tinha que resolver era a minha salvação. Se eu não soube gerenciar a minha vida, ouça isso. Se eu não sei gerenciar a minha vida financeira e a minha família está endividada, o problema não é Jesus. O problema é meu. Que não soube gerenciar. Se eu ganho 1.000 e eu quero gastar 2.000, não adianta eu chorar para Deus. Não adianta eu chorar para Deus se eu não soube gerenciar. Se eu chegar todo dia de noite, tinha um irmão lá em Santa Catarina, o irmão ele comia todo dia de manhã 6 ovos fritos. E ele voltava do trabalho, 6 ovos fritos. Todo dia, 1 dúzia de ovos. Ele começou a descer, foi no médico. Colesterol lá nas nuvens. E o médico perguntou, mas sabia de onde que era? E ele disse, não, como assim? O médico disse, o senhor está louco? O senhor quer se matar? Não, doutor, mas eu trabalho muito, trabalho pesado, eu tenho que comer. Mas ele estava numa rota de colisão, ele ia morrer. Você está entendendo? Se você quer comer de noite uma pratada de feijoada todo dia de noite, e aí você infartar, não adianta você chorar e dizer por que Deus fez isso. Se você não sabe gerenciar a sua vida, você está entendendo? Presta atenção, existe um propósito de Deus na sua vida, amém? Amém? Existe um propósito de Deus na minha vida, 55 anos. Aí agora eu vou morrer com 50, sei lá, nem vou dizer aqui, vou morrer novo, com coisas para realizar pelo reino. Por que o pastor morreu? Porque ele não cuidava da pressão. Por que o pastor morreu? Porque ele não cuidava da saúde. Por que o pastor morreu? Porque ele se alimentou
sabe gerenciar as coisas da sua vida, por que você culpa a Deus? Se você não sabe gerenciar a sua vida, então você precisa orar. E a palavra diz assim, ó: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele vai te dar de graça. Senhor, eu não sei gerenciar minhas finanças, o que eu tenho que fazer? Senhor, eu não consigo resolver minha saúde, o que eu tenho que fazer, Senhor? Senhor, eu não consigo me entender com a minha sogra, o que eu tenho que fazer? Senhor, eu não consigo entender com meus filhos, o que eu tenho que fazer? Irmão, se você orar, Deus vai falar contigo. Então nós gerenciamos mal as coisas e queremos que Deus resolva. Mas o único problema que Deus veio para resolver, que é seu e que você não tem como resolver, é a sua salvação. Daí Ele faz. Então o apóstolo Paulo disse: eu orei, Deus disse não. Mas Ele me respondeu uma coisa. Ele me respondeu: a minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte, ou se aperfeiçoa quando você está fraco. Agora, se Deus quer tratar com você e Ele vai dizer não, uma das coisas que Ele quer ensinar para você é você aprender a depender dEle. A depender dEle. Eu poderia ficar em casa esperando. Ficar em casa esperando e chorando, e dizendo: Deus, eu tenho conta para pagar. Por que o Senhor não resolve? E Deus nunca ia resolver. Mas Ele me deu uma dica: faça isso. E Deus vai usar pessoas para falar com você. Um dia eu estava ali sentado, pensando na vida, e alguém me disse: por que você não limpa a piscina? Tem tanta gente que precisa. Você não limpa a sua? Limpa. Então por que você não limpa? Você dá dinheiro. Quem é que limpa a sua? Sou eu. Então vai fazer isso. Sabe que quando nós estávamos lá em General Câmara, que às vezes eu brinco, se existe um purgatório na terra, é lá. Foi a pior fase da nossa vida. Foi lá em General Câmara. E a gente vivendo uma dificuldade extrema. Nós fomos morar numa casa que vivia uma senhora. Essa senhora viveu 50 e poucos anos nessa casa. Uma senhorinha bem idosa. E ela tinha um fogão a lenha. E ela cozinhava naquele fogão a lenha sem chaminé. A parede e o fogo daquela cozinha, pensa uma coisa terrível. E nós esperando uma casa para alugar, a casa do exército. E nós íamos lá falar com o tenente dizia: não tem, porque o único meio de arrumar casa lá em General Câmara era com o exército, as casas do exército. Aí um dia eu fui lá e ele disse: olha, pastor, ele era o tenente, não lembro o nome dele, os olhos bem verdes assim. Pastor, tem uma casa, ninguém quer essa casa. O senhor não quer? Eu disse: quero. Então tá, fulano, dá aqui a chave de tal casa, o pastor vai lá olhar. Aí fomos lá, eu e o pastor olhar a casa. Era de chorar. Pensa numa casa suja. Que tristeza. Aí ele disse: ó, o negócio é o seguinte, o senhor tem que pintar a casa. Mas a boa notícia é que nós vamos dar toda a tinta. Então eles nos deram a tinta. Nos deram a tinta e eu e a pastora. Nós ficamos não sei quantos dias. 3 meses. Era, olha, 3 meses para poder limpar a casa. Limpar, pintar, deixar em condições de morar. Nós tínhamos que raspar o forro, raspar piso, raspar o chão, assoalho de madeira, raspar as paredes para poder pintar. E quando terminamos a obra, nós entramos para casa. Aí eu estou lá e o vizinho diz assim: pastor, por que o senhor não pinta a casa? Eu disse: não, eu não sei pintar. Quem pintou a sua casa? Eu. Então o senhor sabe pintar? Eu vou indicar o senhor. E aí eu comecei a trabalhar com pintura lá.
Comecei a trabalhar, pintava uma casa, pintava outra casa. Um dia eu estou lá na casa, chega um cidadão. Foi lá atender, Dr. Johnson, lembra até hoje o nome dele. O senhor quer o pastor Fernando? Sou eu mesmo. Então eu quero falar com o senhor. Posso entrar? Pediu para entrar, sentou, ficou olhando tudo. Pois é, eu vim aqui, eu quero contratar o senhor para pintar minha casa. Preciso pintar a sua casa. Eu quero pintar, eu quero fazer. Ele queria pintar por dentro, por fora, queria fazer uma reforma geral. Tudo, pintar tudo com tinta esmalte, porta, janela, fogo, tudo, por dentro, por fora. E lá na loja me disseram que o senhor é o melhor pintor da cidade. Se eu? Se o senhor é o melhor pintor da cidade. Eu quero que o senhor vá lá olhar. Aí eu fui olhar. Ah, peguei tomar um susto naquela casa, uma imensa casa. Tudo tijolo à vista, ele queria pintar por dentro e por fora. Botar tinta esmalte por tudo. Eu disse, meu Deus. Aí eu perguntei pro vizinho, um serviço assim, quanto que cobra? Ah, cobra uns R$1.000. Aí o homem veio, quanto que o senhor quer? 2.000 eu pinto a sua casa. O homem olhou, 2.000? Sério, mas o senhor, eu vou trabalhar uma semana, o senhor me paga metade. Depois a outra metade vão terminar o serviço. No meio do inverno, você pinta, a tinta não seca. Está feito. O senhor pode começar amanhã. E aí eu fui trabalhar. Aí os irmãos me encontravam na rua, não me conheciam, parecia uma coisa suja de tinta, todo lambuzado, fedido. Foi como eu comecei a ganhar dinheiro lá em General Câmara. Porque alguém me disse, faça isso. Faz assim. Aí as pessoas procuravam, iam na loja, quem é? Procura o pastor Fernando. E eu fui embora da cidade como o melhor pintor da cidade. Aí eu nunca ganhei tanto dinheiro como ganhei naquela época. Primeiro pagamento daquele homem, eu chamei meu cunhado, me leva em Porto Alegre. General Câmara tem umas 2 horas em Porto Alegre. Me leva em Porto Alegre, lá no Carrefour. Misericórdia, nós enchemos 6 carrinhos de comida assim. Nunca comi. Parecia uns mortos de fome. Encheu 2 pessoas só em casa, não tinha nem filho. 2 pessoas em casa, 6 carrinhos de compra, aqueles carrinhos abotoados de coisa assim. Parecia 2 miseráveis com fome. Vou dizer para você, os R$1.000 foi naqueles 6 carrinhos assim. Se alguém soubesse que era só para 2 pessoas comer, não ia acreditar. E foi assim que Deus providenciou, querido. Então eu estava ali em casa, alguém disse, fala assim. Deus não mandou dinheiro cair do céu. Deus disse assim, vai trabalhar, Fernando. Vai trabalhar. Não fique esperando. Vai trabalhar, que eu vou te abençoar, mas tu vai trabalhar. Então às vezes quando eu estou lá cansado, quando chega no final do dia, e aí eu recebo o pagamento, e às vezes eu recebo, chego em casa e falo, mulher, me espera aí. Vou só chegar e vamos no mercado. Me espera pronta. Aí eu venho, nem troco o ofendido mesmo. E assim Deus vai nos abençoando, nos provendo. Mas eu podia ser fresco, perdão da palavra, e dizer, eu não vou ficar me cansando. Eles são homem velho já para fazer essas coisas. Não é nada, irmão. Caleb tinha 80 anos, só ele não está com zicante. Você está entendendo? Pastor, e por que Deus faz isso com o senhor? Para me esbufetear. O senhor não podia estar viajando por aí, falando do reino? Podia. Por que não vai? Porque Deus não quer. E aí o senhor tem que fazer isso? Faço. Dignamente faço. Dignamente faço. Deus podia dar de outro jeito? Podia. Mas Ele não dá. Por que Ele não dá, pastor? Para nos esbofetear. Então cada vez que eu estou lá esfregando a piscina, começa a doer aqui, a doer ali. Vai, Fernando. Vai que é tua. Quem sabe daqui a um tempo tu não vai estar mais aqui lidando com essas piscinas. Quem sabe vai estar lá pelo mundo pregando o evangelho, num bom hotel, comendo bem. Mas o apóstolo Paulo, ele diz assim, eu sei ter todas as coisas e não ter nada. Antes,
Você pegar R$1.000, irmão, você tem muito. Você não dá bola. Mas é quando você não tem, você pega o dinheiro na sua mão. E você aprendeu a respeitar quanto custa aquele dinheiro. Aí é outra coisa. É outro nível. Que às vezes a gente pega o dinheiro na mão e antes de pensar em comprar alguma coisa pra gente, a gente pensa, o ministério está precisando de tal coisa. Está precisando de tal coisa. E a gente gasta aquele dinheiro às vezes com dor. Por que Deus diz não? Para nos esbofetear. Então, se você está orando, se você está enfrentando a sua luta, se você está enfrentando a sua batalha, você já orou, você já pediu, você já clamou, você já fez negociação com Deus, você já fez tudo e Deus está dizendo não, baixa a cabeça e aguenta, como diz o Galvão, vai que é tua, Tafarel, encara, é teu tempo. Esse é o tempo de você ser esbofeteado. Talvez chegará o tempo em que não haverá mais o mensageiro de Satanás para te esbofetear. Mas enquanto ele existir, segura na mão de Deus e vai. A graça dele é tudo o que você precisa. Deus vai te dar graça. Deus vai te dar graça. Paulo disse, ele me disse, a minha graça te basta. Tudo que você precisa saber, irmão. Nós enfrentamos muitas coisas, mas eu não morri de fome. Um dia eu quase morri dentro da minha sala. Aquele dia eu achei que eu ia morrer. Eu disse ao pastor, meio variando assim meio. Nem sei até hoje o que eu tive. Eu sei que me deu um treco, eu caí quase morto no chão. A pastora chamou naquele dia o Acosta. Eu acho que vocês nem sabem disso, pela cara que vocês estão fazendo. Caí quase morto no chão. E eu meio variando disse para ela, se eu morrer e tu quiser, vende tudo e vai embora. Não foi? Se precisar para você, para as meninas, você vende e vai embora. Porque eu estou aqui, porque eu sei que eu estou aqui. Eu fui para o hospital, e aí botaram lá os aparelhos, mediram, isso aqui, minha pressão tinha ido sei lá onde, fugiu para algum lugar a minha pressão, e voltei vivo de lá. Mas aquele dia eu achei que eu fosse morrer. Sinceramente. Por que, Senhor? Para me esbofetear. Para aprender. É assim que Deus faz. Para a gente lidar com as nossas coisas. Para a gente lidar com as nossas mazelas. Com os nossos problemas. Você está sofrendo? Glória a Deus. Que esse sofrimento te ensine. Para que você um dia possa ajudar outros que vão enfrentar o que você está enfrentando. Eu hoje converso com pastores do Brasil inteiro. E aí vem um chorando dizer, faz 5 dias que eu estou sem luz. Eu disse, glória a Deus, pastor. Não vou te mandar dinheiro. O senhor não vai me ajudar? Não vou me meter no que Deus está fazendo na tua vida. Segura na mão de Deus e vai. Faz tantos dias que eu não como. Amém, pastor. Glória a Deus. Enfrenta, pastor, que é tua. Era verdade, pastor. Me chama assim. Pastor, eu estou mal aqui. Amém. É isso, pastor. Abraça o Senhor. Abraça o Senhor. Não desista, pastor. Isso vai passar. Quanto tempo leva? 2 anos, irmão. Depois de 2 anos piora, mas tá bom, vai em frente. E aí ele chora, reclama e fala, creio que eu fui buscar esse reino. Ele disse, é isso mesmo, pastor, vai em frente. Encara, porque é assim mesmo. Deus tem que te matar. Enquanto ele não te matar, você não serve para o reino. Ele tem que te matar primeiro. Ei, coisa boa. Esse Deus não é brinquedo.
Vamos orar.